Olá, muito boa noite. Está começando mais um Papo Reto com Roberto Dietrich, mais uma segunda-feira. E eu começo o programa de hoje falando e fazendo uma homenagem a um querido amigo que eu perdi na última semana. Marco Aurélio Cedrez, diretor-presidente e fundador da Mozart, um grande empresário à frente do seu tempo, foi um dos diretores da Porto Belo, até que resolveu abrir seu próprio negócio em função da sua visão de aproveitamento, de sustentabilidade, contribuiu muito para o desenvolvimento de Tijucas e para toda a região, criou 4 filhos e sempre foi paizão, foi parceiro meu em vários projetos, inclusive está no livro que eu lancei em dezembro, Cartas para 2020, ele é autor de uma das cartas, inclusive uma carta linda escrita para os seus netos. Enfim, perdemos um grande homem, um grande empresário, um pai, um amigo, uma pessoa inspiradora. É o mundo ficando mais triste a partir de agora, mas o céu ganhando uma alma boa. Bom, nesse clima aqui de homenagem, de despedida, a gente começa o Papo Reto e hoje a gente vai conversar com um cara que, para mim, tem muito a falar e é uma pessoa também que eu admiro muito, a quem eu me espelho e me inspiro. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Normélio Weber, ele que é superintendente administrativo das fundações de Itajaí, e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória. Primeiro, para que você tenha noção de quem a gente está falando, ele é formado em História, ele tem pós-graduação em Ciências Sociais, mestrado, doutorado, ele é assessor político, ele foi maestro de um coral por muitos anos, enfim, transitou por muitas áreas. E aí a minha primeira pergunta é exatamente essa, Normélio, como é que uma pessoa que vai de uma aula de História, de cursos de História, a assessor político, a maestro de um coral, como é que consegue explorar tantas potencialidades? Isso vem de uma base de família, Normélio? Bem-vindo e boa noite. Talvez, boa noite, mas talvez seja um pouco sim e um pouco não. Meu pai era professor e era maestro, num corlão do interior do Rio Grande do Sul. Coisinha simples, mas ele se virava lá com a igreja, com essas coisas todas. Eu acabei indo para o seminário. Ia virar padre. Não deu certo, não funcionou. Mas fiz toda a base de estudos ali, inclusive a filosofia. Então, na verdade, a base da minha formação é a filosofia, que é a mais abrangente das áreas acadêmicas. Eu terminei em Brusque, no convento de Brusque, tenho na faculdade lá de São Luís, que tem um curso de filosofia, dirigido pelos padres, basicamente. Então, eu depois, quando caí em Itajaí, quando caí na vida, caí em Itajaí logo em 81, quando eu saí do seminário, fui achar um jeito de viver, porque eu vim para Itajaí para ser maestro do coral da Igreja Matriz, que estava parado. Aí eu disse, tá, o que precisa? Eu preciso trabalhar. Arrumaram aulas para mim. Já no mesmo ano eu fiz um coralzinho no Colégio Vitor Meirelles, foi inaugurado o Prédio Novo do Vitor Meirelles. Eu montei um coralzinho ali, que os professores me pediram, e cantamos na inauguração. E aí quando entrou a história de aulas e tal, eu acabei entrando muito forte nessa história de qualificação. Então eu fiz logo uma pós-graduação em História Contemporânea, depois fiz uma outra em História do Brasil, para qualificar. E assim que a Univale começou a fazer trabalho para ter mestres, eu fui o primeiro que saí para fazer mestrado, e fiz mestrado em Sociologia Política, Ciências Sociais, com concentração em Sociologia Política. E aí vem toda essa história do politiquês na história, né? Então, e eu comecei a transitar logo nesse tripé da filosofia com a sociologia e com a história. A história acaba sendo a base de quase tudo. Então, se você olhar bem, a filosofia estuda a forma como os homens, através dos tempos, foram procurando explicar as suas condutas e a sua existência e as coisas e os seus sentimentos ao longo dos tempos. A história explica como os homens, através dos tempos, buscaram construir a sua possibilidade de sobrevivência e a sua adaptação e ao meio, e o meio à sua vontade, aos seus desejos. E a sociologia estuda exatamente os comportamentos das pessoas no coletivo, diferente da psicologia que estuda no individual. A sociologia é o comportamento coletivo. O comportamento político é o comportamento coletivo na sua
mais absoluta prioridade, ou seja, ali as pessoas vão votar, tá? É um comportamento coletivo, vão votar aqui, vão votar lá, ou vão fazer o que tem que fazer, e acaba criando essa situação. Então, durante muito tempo eu fui acadêmico, eu fui professor no curso de História da Univale, nos outros cursos todos. E aí, em 2008, quando a Univale começou a virar universidade, o professor Edson Vilela, na época, estava caçando alguém para ser o maestro do coral, porque eu virava a universidade, precisava ter um coral. Na cabeça dele sempre isso estava muito forte. E um dia ele me veio regendo o coral da Igreja Matriz e me disse, mas você já não está no Univale? Por que não pega o coral da Univale? Aquela história toda. E o coral da Univale acabou sendo um negócio que explodiu de repente, pegou um jeito, porque eu, como sempre, eu sou muito de discutir muitas coisas. Aliás, eu acho que eu acho que o maior problema do Brasil hoje é a negação da política. Eu acho que o pessoal hoje não faz política, não quer fazer política. Porque a política é exatamente você dialogar, você debater, você até brigar, porque quer construir um projeto ou tem uma linha de pensamento, tem uma proposta para seguir. O fato é que a semântica dessa palavra está associada a muitas outras coisas, né? Então, as pessoas quando falam em política, não, porque estão sempre associadas à política partidária. Exatamente. Que, de fato, no Brasil tem um lastro terrível, né, sobre vários aspectos. Mas a política em si é um objeto de estudo e de prática maravilhosa. Normalmente, a política partidária no Brasil é a negação da política. Sim, sim. Porque eu falo isso sempre, que na maioria dos casos a estratégia vira chantagem. Se você começar a ver, todo mundo faz chantagem para estar perto, para estar no poder. Então é uma estratégia furada. Então, em suma, se for ver, tem um caldeamento aí de informações, mas todas elas trabalhadas em cima da ideia dos comportamentos coletivos. Sempre grupos, sempre pensando coletivos. Quanto tempo teve o coral da Univale? 25 anos. Eu tive 30 anos de Univale e 25 no coral. E com grandes feitos, né? Fizemos, nunca ninguém ouviu falar coral gravar CD, nós gravamos 7 no meu tempo lá da Univale, gravamos, nós mudamos, nós não fazíamos concertos, nós fazíamos espetáculos, shows cênicos, né? Então, hoje que o pessoal pergunta, o Natal de Itajaí, de onde é que veio? O Natal de Itajaí veio dali, tá? Aquela concepção de um espetáculo que seja muito mais, que não seja só escutar, só sentar e escutar, de visualizar as coisas. Então você pega projeção mapeada na Igreja Matriz, um coral de 400 vozes com uma orquestra, cantando músicas que são populares clássicos e clássicos populares, que é aquilo que agrada a população. Então eu sempre falava para os regentes do meu tempo, quando discutia muito, hoje não discuto muito com eles, mas falo muito com eles, né? Que eles eram todos muito mais músicos que eu, todos, sem exceção. Mas eu era sempre muito mais sociólogo que eles, porque eu sempre me colocava, o que o povo vai ver aqui? O que ele vai gostar? O que ele pode gostar? Então, eu monto, por exemplo, hoje, para o Natal Encanto, eu monto a sequência das músicas, né? Um roteiro de músicas. A desse ano já está montada, já está pronta, já está sendo produzido, porque você precisa ganhar. Aí o pessoal, ontem até falei com um dos solistas no supermercado aí, ele disse, mas já recebi aqui, ó, 2 músicas para gravar. Está na hora de começar a fazer, porque a gente precisa planejar. Então, eu entrei muito nessa história da política, de fazer consultoria, principalmente porque eu fazia pesquisa. Montei então, eu queria entrar exatamente nisso. Você entrou na prática política, né, nessa política partidária, inclusive, por um instituto de pesquisa que teve quanto tempo, Norberto? Ainda tem. Né? Ainda existe. Como é que é o nome? Tendência. Tendência, o Instituto de Tendência de Pesquisa. Quando eu terminei o mestrado em Sociologia Política, isso data de 96. Em 96 eu comecei a fazer pesquisa porque tinha um vazio na área. Aqui na região não tem ninguém
Só tinha 2 institutos em Florianópolis, não tinha mais ninguém. Ou tu, né, pagava uma fortuna para vir, era muito vida, caro. ou, então, eu comecei a trabalhar com cidades menores, com uma demanda bem-vinda e, claro, com valores muito inferiores, tal. Então, e por muito tempo era muito uma coisa assim de ajudar amigos, entendeu? De trabalhar para amigos, não era de porque eu tinha minha vida acadêmica e não estava. Depois acabou virando e aí a partir de um certo momento você começa a ser chamado para ser consultado. As pessoas querem saber qual é a tua opinião. Eu já dizia de cara, não penso nada. Eu posso perguntar, depois eu falo. Então, essa coisa de você não achar que sabe o que o povo pensa. Se você quer saber o que o povo pensa, tem que perguntar para ele. Você depois pode elaborar em cima do que ele fala uma série de teorias e tentativas de explicação ou até de virar de condução desse processo. E é isso que me levou a essa história de virar meio que consultor e coordenador de campanhas. E aí, em 2006, 2006 né, você entra numa das campanhas, uma campanha vitoriosa. 2005. 2005, né? Que entrou em 2006. Não, 2004, na verdade, para isso. Começou o mandato em 2005. Isso, exatamente, 2004 para 2005. E aí você vai trabalhar no governo, né? Deixa de ser um observador externo para ser um executor. Como é que foi essa trajetória e essa experiência? Em 2004 fui convidado para ser coordenador da campanha. Aí me afastei da minha escola e tal. E depois da eleição ganha, aí... Claro, o cara ganhou a eleição, ele vai dizer, poxa, esse cara me ajudou, então eu vou colocar ele numa função. Tal ponto que nesse primeiro mandato aí eu fui para 5 secretarias diferentes, fazendo as mais diferentes tarefas porque eu era meio que o coringa. Mas aí tu começa a sentir um outro problema, que é justamente a dificuldade de você cuidar de políticas públicas ou cuidar das pessoas aliadas que fazem política. Esse é um grande dilema de todos os executivos que eu conheço. Porque é o seguinte, para fazer política pública eu preciso ter pessoas competentes em cada área. Eu preciso escolher os melhores de cada área. Só que eu não posso escolher os melhores porque eles não são necessariamente o meu time. Então, e os meus partidos que me apoiaram, e os caras que trabalharam comigo, eles querem a compensação pelo trabalho deles na eleição. E aí, muitas vezes, para não dizer quase sempre, a questão básica das políticas públicas é deixada em segundo plano para se colocar em primeiro plano para cuidar da... Eu tenho um prefeito que fala assim, lá se vão as políticas públicas, que eu preciso cuidar das pessoas que me ajudaram. E ao ajudar as pessoas que me ajudaram, eu vou acabar comprometendo e deixando um pouco de lado o essencial que é a política pública. Bom, e eu não vejo a curto prazo nenhuma maneira de romper esse ciclo vicioso do Brasil, e isso está em todas as esferas. Eu não tenho dúvida, eu já tive experiências políticas também, não tenho dúvida de que isso está no governo municipal, estadual, federal, vai só aumentando o tamanho do problema, né? Tá dependendo do tamanho da esfera. E isso está no judiciário, isso está no legislativo, as pessoas mais competentes são preteridas em função das mais apadrinhadas. É a história do QI, né? Do quem indica. E é lamentável, porque de fato a gente perde. E eu tenho certeza que muitos gestores gostariam de agir de forma diferente. Com certeza. Né? Eles gostariam de chutar o pau da barraca, como se diz, e chamar realmente as pessoas que eles acreditam que estão habilitadas para aquilo. Mas os poucos que tentaram sofreram amargamente todo tipo de retaliação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco e vai falar também sobre a Fundação Cultural de Itajaí, a Fundação do Esporte, que o nosso convidado de hoje assumiu e que tem aí belos trabalhos à frente dessas autarquias. Eu volto já já.
Estamos de volta com o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo o prazer de receber um convidado, um amigo muito querido e uma pessoa muito especial. Estou falando de Normélio Weber, ele que é superintendente administrativo das fundações de Itajaí e que tem uma trajetória aí que ele contou para a gente no primeiro bloco de coral, de maestro de coral, de professor de história, formado em sociologia, instituto de pesquisa, já transitou por muitas áreas. E a gente terminou o último bloco justamente falando dessa dificuldade de fazer gestão hoje em dia, tendo que acomodar partidos. Eu, particularmente, não vejo saída. Você vê a curto prazo ou a médio prazo algum tipo de rompimento disso? Eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil. A política, ela tem umas doenças que são crônicas e quando pega, é difícil vencer. Existem algumas experiências, tá? Existem algumas tentativas. Esse novo prefeito de Joinville fez um concurso, uma inscrição lá para escolher os secretários e o pessoal. Claro, relativamente, óbvio que ele não vai conseguir fazer isso integralmente, mas é uma tentativa de sair um pouco dessa dependência do cabo eleitoral para fazer uma política mais qualificada. Normélio, em 2008 você viveu uma experiência muito ruim dentro de um governo, né, em função de uma ação da Polícia Federal. Você acha que ali era uma retaliação por uma tentativa de ser um governo diferente? Ali era uma questão de impedir que aquilo criasse um segundo mandato e continuasse investindo pesado em políticas públicas. Foi uma coisa intencional, foi interromper um processo, foi cancelar aquilo porque não era o que se esperava, estava encaminhado, tinha muita coisa encaminhada, não 100%, claro, também tinha compensação, mas principalmente foi um governo que tinha assumido sem grandes compromissos com partidos. Era praticamente um grupo novo que não tinha... Pequeno, né? Pequeno, ideológico, tá? E que tinha projetos, eu quero ir para lá, é para lá que eu quero ir. Tá? E então, se cercou de muita gente boa naquele Sim, momento. Né? também foi uma questão, não fez muita onda no sentido de... Até porque não tinha essa pressão. Tinha alguma, tá? Eu estava hoje até recordando 3 transições que eu participei, essa de 2004, 2005, depois a de 2016, 2017 e agora. A pior é a de agora, tá? Foi a pior de todas. Quando não era para ser, porque era continuidade de governo. Era para ser a melhor, mais tranquila, recompõe quem está funcionando e troca, não? De repente troca tudo. O que está funcionando, aí das poucas coisas que reagiram, no meu caso, a gente da cultura reagiu, até porque a gente, em Itajaí, além de ter feito uma entrega maravilhosa durante os 4 anos, de a gente ter conseguido mobilizar a classe artística de uma forma que eles se agarraram e construímos juntos uma coisa maravilhosa. Ainda elegemos uma vereadora, entendeu? Sim, então isso foi uma coisa que então ali não dá para mexer. Então mais ou menos tem força, né? Ali tem força. Mais ou menos sobreviveu. Normélio, você falou aqui, citou de um efeito coletivo, né, de novo, a sociologia, daquele fato de 2008, que foi aquela operação da Polícia Federal, meio sem pé nem cabeça. Mas como é que o homem, Normélio, saiu daquilo? É uma experiência devastadora, né? Horrível, tá? Não tem nada pior. Isso só de lembrar, é o fim, tá? A gente arrebenta com tudo, porque por mais que não tenha nada, por mais que depois venha a inocentação, venha até dano moral, ganha tudo isso, nada paga, porque sempre fica aquela suspeitazinha de alguém. E eu voltei, na verdade, em 2016, o apelo que fizeram para eu retornar para a administração pública foi para dizer para as pessoas: eu não devo nada. Não devo nada, tá? Não fui eu, não fiz nada do que acharam que eu tinha feito. É muito estranho, porque até as pessoas que te conhecem intimamente
mas será? Né? Porque realmente é uma armação muito bem feita. Eu saí fora por 8 anos. Eu fui para o meu, vamos dizer, uma sabático. Clausura. Me fechei. Tratei de me aposentar na primeira oportunidade que se abriu. E depois comecei a procurar outras alternativas para viver, que era muito novo, ainda com 55 anos não se para. E acabei achando outros filões e que acabaram dando bons resultados, mas eu voltei em 2017, só por isso, na verdade não queria, relutei muito, e só voltei quando ofereceram a cultura. Ainda relutei. A proposta minha para o prefeito foi a seguinte: tudo bem, já que o teu quadro é complicado nessa área, eu venho por um ano, com uma condição. Nós vamos escolher os 5 cargos importantes que tem nessa pasta, nós vamos escolher nós dois. Nós dois. E nós não vamos olhar para partido, nós não vamos olhar para quem fez campanha, e vamos escolher as pessoas para fazer cultura. Tá? E ele topou. Tá? Isso foi decisivo, ele topou. E essa coisa de um ano é balela, porque a gente, quando entra também no serviço público, ele é encantador sob o ponto de vista do alcance. Né, de como realmente você pode transformar as pessoas, você pode transformar os lugares, você pode transformar vidas com políticas públicas adequadas. Isso, no final do primeiro ano a gente estava bombando. Foi quando renasceu o Natal Encanto, por exemplo. Terminamos o ano de 2016 assim, e o povo da cultura todo satisfeito, porque todos os editais, tudo muito claro, tudo muito transparente, tudo muito com a participação de todos. De cara, no primeiro mês eu fiz reuniões com todos os setores. Nós estamos no Itajaí, 9 ou 11 câmaras setoriais de artistas, por todos os setores. Então, nós conversamos com todos eles. 2 horas, a gente marcava 5 da tarde para não ter horário para terminar. Nós queremos ir para lá. Não significa que tem que ser para lá. Pode ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E quem vai definir isso? Nós, no coletivo. E aí, depois passamos para trabalhar muito com o Conselho de Políticas Culturais. Nós fomos em todas as reuniões. Eu fui nos primeiros 4 anos, 3 anos, eu fui em todas as reuniões do Conselho. Tá? E a gente decidia as coisas no Conselho. Não precisava depois fazer. E aí, quando você decide no coletivo, decide no conjunto das pessoas, você sai fora daquela coisa pessoal, ou do partido, ou do vereador. E a decisão ganha legitimidade. E claro, aí eu disse, não, isso é uma decisão. Tá? Aquele costume, tem lei de incentivo à cultura, então eu vou lá, o meu vereador vai lá, dá uma pressionada no secretário, vai levar um bilhetinho para ele prestar atenção, porque ele é amigo do secretário, etc e tal. Primeiro ano eu só pegava e dizia, não vou olhar, tá? Não vou olhar. Porque tem gente qualificada que a gente faz a premiação, por exemplo, pela lei de incentivo à liberação do mecenato. A gente faz uma seleção, o Balneário Camboriú também faz isso. Faz um edital para escolher os pareceristas e se inscrevem pareceristas de todo o país, de tudo que é região, e a gente chama, combina com as câmaras centrais, dá para elas escolher quem elas querem em cada área. Altamente qualificado. Né? E aí, por que nós vamos depois, por causa de política, mexer nisso, no resultado que deu? Então, não tem. No segundo ano, ainda alguns apareceram. Eu já tinha uma lixeira no meu lado, eu digo, bota o bilhetinho aqui dentro, que é aí que ele vai ficar. E aí as coisas andaram, entendeu? Gente que em outros momentos ia embora quando trocava o governo, ficou. E quem era contra, acabou se convertendo porque viu que era uma proposta de política pública decente, que funcionava e que dava oportunidade para todo mundo, que tinha que ter competência. Claro, daqui a pouco, mas eu não fui contemplado, nunca sou contemplado. Eu digo, tem algum problema.
Onde? Na elaboração do teu projeto. Quem é que está fazendo o teu projeto? Não, eu estou fazendo. A coisa virou muito profissional. Hoje não dá para mais. Eu já organizei concursos de arquitetura e às vezes eu digo assim, excelentes projetos perdem para projetos medianos, porque projetos medianos fazem excelentes pranchas em contrapartida de pranchas ruins para projetos bons. Então, realmente, e é isso, tem gente especializada organizando a venda da sua ideia de forma mais adequada. Normélio, eu queria tocar num assunto que foi 2020, né? Um ano... E às vezes eu digo assim, não sei o que, ano passado não foi, né? Porque ano passado para mim não aconteceu, então na verdade foi 2019, mas enfim. Obviamente a classe artística foi a mais afetada, você está à frente dessa pasta que responde por isso. Como é que a política pública em Itajaí minimizou os impactos para a classe artística? Resolver, ninguém resolveu, mas eu tenho a impressão que a gente conseguiu minimizar significativamente, com algumas ações muito específicas. Por exemplo, o programa maior que a gente tem em Itajaí, que mais mexe com mais gente, é o programa chamado Arte nos Bairros. É a nossa joia. É lá de 2006. Tá? Ela foi lá, parou no meio do caminho, e nós retomamos em 2017, só em agosto, passamos um semestre inteiro trabalhando, porque ele era a joia da coroa, então a gente tinha que trabalhar. Hoje nós já tivemos 4.500 pessoas frequentando o curso. Nós temos hoje, no Arte nos Bairros, nós temos 56 professores trabalhando em 73 núcleos espalhados pela cidade, de forma, canalizando todo o recurso. 100% do recurso do Arte nos Bairros é para pagar os professores e os oficineiros, 100%. Não tem uma coordenação. A coordenação são as pessoas que estão em outra função, que trabalham também no Arte nos Bairros para ele funcionar. Os espaços, nenhum é alugado. Todos eles são parcerias com igreja, com escola, com associação de moradores, com quem for. Até em casas de pessoas lá no interior, nós temos uma casa, tinha uma varanda grande, a pessoa se ofereceu para fazer um curso de artesanato lá e a gente contratou o professor e funciona. Então, tem uma inserção no tecido social fenomenal, vai para tudo que... E os efeitos, né, Normélio? Que a arte, ela não é só... eu vou botar meu filho numa escola de pintura porque ele vai ter o que fazer no contraturno. Ela é, sim, um descanso para a mente. Agora, durante a pandemia, que nós ficamos enclausurados, mais ainda a gente percebeu como a arte é uma válvula de escape para a sanidade mental, né? E para renda, apoio de renda, é fundamental. Tudo. E nós, no ano passado, 2020, o Arte nos Bairros já tinha começado a funcionar quando entrou a pandemia. E nós conseguimos convencer os professores a readaptar. E mantivemos todos os professores. Todos os oficineiros foram mantidos. O recurso estava alocado, já estava empenhado. Todos eles receberam o ano inteirinho. E todos eles trabalharam online. Todos eles foram gente que não tinha nenhuma intimidade com a internet, com coisa, foi se preparar para poder continuar dando as aulas. Então, outro que funcionou também nesse sentido muito bem foi o Conservatório de Música, que também tem lá quase 20 professores e 380 alunos. Então, continuou funcionando muito à distância e quando precisou fazer alguma coisa presencial, como, por exemplo, as de conjunto, por exemplo, de prática de conjunto, por exemplo, aí se criou um espaço para todo mundo estar protegido. A gente conseguiu manter algumas coisas assim. E adaptou alguns editais. Tá? O edital, por exemplo, a gente tem um edital chamado Eventos Culturais Comunitários. É um edital que tem lá R$300 mil para os artistas, para eles apresentarem projetos comunitários, para levar para a comunidade. Ele era presidencial, ele não podia continuar assim. Nós transformamos ele em eventos culturais online. E aí o pessoal fez projetos e aí foi se mantendo. É uma rendazinha que aparece. E aí começaram a fazer lives e mais lives e a coisa andou. No final do ano veio a Aldir Blanc.
Que dessa nós vamos falar no próximo bloco. Tá Como bom. é que funcionou a Lei Emergencial de Apoio à Cultura Aldir Blanc em Itajaí? Não perca, fique com a gente, eu volto rapidinho. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje recebendo aqui no nosso estúdio Normélio Weber, ele que é superintendente administrativo das Fundações Cultural e Esportiva de Itajaí, vai contar um pouquinho da aplicação da Lei Aldir Blanc na cidade. Então, nós fomos contemplados aí com 1.452.049 centavos. E nós conseguimos fazer os editais e conseguimos pagar todo esse valor para os artistas da cidade. Foi tudo. Devolvemos 2.000 e poucos reais que, por conta das cotas, acabou. Isso atingiu quantos grupos, quantas áreas, quantas pessoas, direto ou indiretamente? Eu não tenho exatamente, porque eles estão muito cumprindo ainda a tarefa, porque foi prorrogado por 6 meses para fazer as apresentações. Mas, se eu não me engano, foram 180 e poucos grupos, entre grupos e artistas, que foram contemplados. Mas é uma coisa fenomenal. Agora, inclusive, tem carnaval agora, online. Vai ter carnaval online? Dia 13 e 14 agora. Acho que é um projeto da Lei Aldir Blanc, inclusive, tá? Que são 2 dias que o Cirino Lata vai fazer. Então, nós conseguimos atingir os grupos. Os espaços eram 3 itens diferentes, então um ficou com o Estado, com a Fundação Catarinense de Cultura, e os outros 2 a gente conseguiu atender todos assim, mas todos mesmo, foi todo mundo que se inscreveu. E com uma celeridade no processo, né? Sim. Porque esses processos de editais, aí entra com recurso, aí demora, aí estende prazo. A prefeitura conseguiu essa Nós celeridade. conseguimos fazer, a Chibney e o Vanderlei, principalmente, que ficaram encarregados disso, eles ficaram em cima disso desde o início, quando saiu. Na verdade, quando começou a pressão, a gente já estava junto na pressão. Quando liberou a história, quando passou a lei, eles começaram a se preparar em teleconferências, essas coisas todas, com todo o país, montaram todo. Quando liberou para fazer, a gente estava com o edital na rua, tá? E rapidamente a gente conseguiu fazer, e ainda em dezembro pagamos todo mundo recebeu ainda antes do Natal, para ninguém ter maiores problemas com o Natal, inclusive, tá? Olha, agora a pergunta vai para o professor de História, né? Nós temos aqui a informação lá do Museu Etnoarqueológico, que enterrou uma cápsula do tempo, né? Para abrir daqui quanto tempo. Como é que você vê a influência dessa pandemia no futuro da humanidade? Que lições, que efeitos isso vai ter? Eu já fui mais otimista com relação a isso. Não estou mais tão otimista assim. Eu achei que a gente ia inaugurar uma nova era, um novo mundo onde as relações entre as pessoas ganhassem mais consistência, que as pessoas, o coletivo começasse a prevalecer de uma forma mais absoluta, porque as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa, tiveram que se juntar mais em pequenos grupos, tiveram que se mutuamente se auxiliar no sentido de animação, e de tudo, né? Superação. Não adianta eu não usar máscara, o outro usar, e assim por diante, não adianta eu tomar cuidado, o outro não, senão eu acho que algumas coisas vão ficar. Eu acho que, por exemplo, a questão da definição dos grupos familiares, isso é uma coisa que vai ficar. Eu acho, por exemplo, que essa coisa da comunicação, essa sim, eu acho que é a principal mudança. A comunicação mudou, tá? Vai ser cada vez mais online, cada vez mais as pessoas fazendo, e cada vez mais os grandes eventos vão ser excepcionais, vão ser especiais, aquele momento, e vão ser maiores, cada vez mais
significativos, porque vamos ter um evento assim, porque as pequenas coisas nós vamos assistir no computador, então eu acho que essas mudanças vão ficar. Eu esperava uma mudança muito maior na questão posicional das pessoas, na questão de postura das pessoas, na questão dos valores, na questão da ética das pessoas. Mas aí entra também o time do negacionismo, as bolhas da internet, que ficam corroborando com teorias e que protegem pessoas, né, de verem, protegem não é o termo adequado, mas que encapsulam as pessoas e as impedem de ver a realidade, né, tal qual ela seja, né? Que da mesma forma como é extremamente positivo as pessoas se comunicarem mais pela internet ou pelas redes sociais e coisas parecidas, é um risco, porque as pessoas se empoderam de tal forma que elas começam a achar que a verdade delas é a verdade do mundo. E é a verdade absoluta. E de tal forma que descambam para o radicalismo, né? Exatamente. Aí isso não contribui em nada para a sociedade, nenhum tipo de radicalismo. Eu acho que esse é o pior da história. Dessa história toda, eu acho que esse é o pior. Tá? Bom, e como é que em 2021 Itajaí pretende retomar? Eu sei que alguns editais já foram lançados, de incentivo à cultura e tal, que outros editais estão por serem lançados? O que... A minha memória não é mais a mesma. Não, mas alguma coisa. Tá valendo. Então, a gente tem diversos editais. Nós já fizemos o Encontro Mercado, que é um negócio sensacional, que acontece lá no mercado público. Então, a gente faz uma seletiva para ver quem quer se apresentar lá, e todo mundo quer. Então, esse fechou já, a gente já encerrou na sexta-feira passada. Já fizemos também o edital para a escolha dos pareceristas que vão fazer a lei. A lei fechou na segunda-feira, a lei de incentivo à cultura. Vamos distribuir R$1.300.000. Mas abriu o edital ou fechou as inscrições? Fechou o tempo de inscrição dos projetos, na segunda-feira. Que agora vai chamar esse pessoal para fazer a avaliação e depois botar para funcionar. E devemos estar abrindo agora, em seguida, já a ocupação das galerias da Casa da Cultura nós temos 3 galerias de artes públicas em Itajaí, que é a Diniz Domingos, que fica no Casarão Bugart, que era onde era a Fundação Cultural, que a casa é da Fundação Cultural, ali no primeiro andar, e esse é só para artistas de Itajaí, ali só expõe artista de Itajaí. E na Casa da Cultura tem 2 galerias que então são abertas para inscrições, e aí vem gente de tudo que é lado. Então essas 3 a gente deve estar lançando o edital aí na semana que vem, mais tardar. O Arte nos Bairros, para contratar os professores, também lança na semana que vem e deve começar em março. Talvez. E o Arte nos Bairros terá aula presencial? Nós estamos organizando para que tenha aula presencial e online. Entendeu? Então, as 2 coisas, de acordo com a necessidade, de acordo com as possibilidades. Então, se fizer presencial, vai ser com turmas muito reduzidas, o que for presencial. Nós temos o problema do balé, por exemplo, que tem que ser presencial e não pode ter muita gente. Então, a gente vai ter que desmontar as turmas, fazer de cada uma, fazer 2 ou 3, mais horários, vamos ter que atender melhor. E o artesanato, vamos ter que também reduzir turmas ou arrumar espaços maiores para criar as condições sanitárias para não ter problema nenhum. Então a gente vai fazer isso com toda a calma do mundo, vai começar a implantar. A partir do momento que é feita a seleção, a gente começa a chamar os alunos e começa a fazer acontecer. Os eventos culturais comunitários, que é então esses que a gente transformou online, vai voltar para ser as 2 coisas, pode ser online e pode ser presencial. Tá? A gente está querendo que eles sejam os eventos, porque em Itajaí nós temos alguns eventos que já têm anos. São tradicionais, né? E sempre entram na lei de incentivo. E a lei de incentivo é para iniciação. Então nós acabamos sendo pouco democráticos na medida em que esses grandes pegam as cotas maiores já pré-definem, porque já tem toda uma caminhada e nenhum parecerista, nem mesmo de fora, vai dizer, não, esse não dá. Até porque tem consistência, senão não teria esse tempo todo. O Itajazz, por exemplo, não tem. O Festa Infante do teatro, ou o Bom Encontro do Teatro de Bonecos e tal. Então são projetos que começaram com a lei de incentivo e se afirmaram. Então
a gente está, esse edital de eventos comunitários, a gente está colocando especificamente para esses que já têm uns 7, 8 anos de estrada, para democratizar mais a lei de incentivo e criar mais oportunidade para novos projetos se inserirem e também ganharem espaço, né? Além disso, nós temos compra de espetáculos, que é uma seletiva, na verdade, grande, onde as pessoas se inscrevem para fazer música, teatro, coral, todas as formas artísticas, e a gente faz uma espécie de... A gente faz uma listagem dos melhores, classifica, tá? E aí a gente vai chamando de acordo com a necessidade. A gente precisa de um coral para cantar no lugar tal. Quais são os corais? Quem é o próximo da vez? Aquele lá, pau. A gente paga para pôr lá. E a mesma coisa com trios, com quartetos, música instrumental. Então a gente faz esse formato aí. Tá? Nós temos o meu primeiro livro, que a gente retornou com ele agora, que esse é fácil de fazer, não tem problema com pandemia, dá para produzir bem. E agora está entrando um outro novo que nós estamos chamando de arte urbana, que está já aí com essas reformas da mobilidade urbana, e por falar em criou muitos paredões. Sim, e esses paredões são ótimos. Convites para se fazer. E por falar em mobilidade urbana, eu acho que uma das dívidas que Itajaí tem com a cultura é em relação ao seu patrimônio arquitetônico. Né? A gente tem algumas honrosas exceções de casas preservadas, e aí eu quero entrar na casa que era da antiga Polícia Federal, ali na 15, que parece que há um movimento para o conservatório, para lá. Como é que está essa preocupação de preservação de mais esse casario? A ideia, as pessoas que começaram a se movimentar por causa daquela casa, na verdade começaram a se movimentar porque queriam um tombamento daquela casa. O tombamento, ele é uma solução que, na maioria das vezes, dá errado. Por quê? O tombamento se usa para evitar que derrube uma casa que tem história, que tenha significado. A partir do momento que você tombou, você não pode mais mexer em nada, e aquilo que foi mexido tem que ser substituído para voltar a ser o que ela era originalmente. Certo? Isso complica porque o proprietário não vai querer. Óbvio. Não vai querer. Faz todo um trabalho contrário. E o tombamento implica em ele manter, não é para... Ele não dá ao proprietário direito nenhum, a não ser a isenção do IPTU. O resto, ele tem que manter a casa. Ele que tem que manter a casa. Ele que tem que fazer ela voltar a ser original. Tá? E aí complica a vida do proprietário, e provavelmente é uma vida para construir aquilo. Então, você tem que ter alguns cuidados. Eu sou presidente do Conselho de Patrimônio Histórico. Então, a gente tem tido esse cuidado. Eu disse, gente, não é para tombar. Mas vamos dar uma destinação que ela possa ser usada do jeito que ela está, e que quem ficar com isso assuma a responsabilidade de mantê-la. Tá? Então, o espaço que a gente mais precisa hoje em Itajaí é para o Conservatório de Música. Por quê? O Conservatório de Música ele estava numa casa alugada que não tinha nenhuma condição para ele funcionar. E a Casa da Cultura estava esvaziada completamente quando a gente assumiu em 2017. Era uma casa fantasma, porque tudo não podia, porque casa tombada, e as pessoas que tinham essa mentalidade de que é tombado não podem nem botar um prego. Então, é uma coisa assim muito complicada. E eu briguei para colocar o conservatório na Casa da Cultura. Por quê? Porque ele deu vida para a Casa da Cultura. Ele, em questão de 3, 4 meses, aquilo bombava, aquilo era músicos saindo, era instrumentos saindo, tudo que era sala saía som. Era uma maravilha. Para mim é uma delícia ir para lá e ficar sentado lá no meio daquele pátio e vendo tudo que saía. Mas, com arte nos bairros e com os outros projetos crescendo também, com o teatro fazendo grupos novos surgindo e querendo espaço, o espaço da Casa da Cultura acabou ficando reduzido para isso tudo, porque o conservatório, de certa forma, ele se impôs
E aí a ideia é ampliar com essa casa. A ideia é passar o conservatório para aquela casa. Então nós estamos assim numa... Nós íamos madrugada dentro conversando. Eu vou ter que te trazer outro dia para falar do esporte especificamente, o nosso tempo esgotou. O papo é sempre muito bom, te rever é muito bom. Saúde, celeridade, e que você consiga realizar todos os projetos que eu sei que são muitos. A gente vai trabalhar muito ainda, mas eu queria muito agradecer a oportunidade que você está dando. É difícil também você ter uma repórter que tenha conhecimento de causa para dirigir uma quando o entrevistado é bom, não precisa nem falar nada, o entrevistado ajuda. Foi um prazer estar aqui, com toda certeza, e a convicção de que Itajaí é uma ilha fantástica de cultura nesse estado e no sul do Brasil. Nós temos que fazer essa ilha se expandir para a macro-região. Isso. Normélio, obrigada mais uma vez. Obrigado. Gente, esse foi o Papo Reto com Roberta Dietrich. Eu volto em breve. Até a próxima.